funcionando? Ok. Muito obrigado. Senadora Marta Suplicy, presidente em exercício da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores, autoridades presentes, minhas senhoras, meus senhores, excelentíssimo Tenente Brigadeiro do Ar Francisco Joseli Camelo, com quem tenho a honra de compartilhar este ato cívico, que é a arguição perante o Senado, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado da República. Sejam as minhas primeiras palavras para ressaltar a satisfação de comparecer perante essa distinta comissão, a fim de ser arguído pelas ilustres senadoras e ilustres senadores que a compõem, em cumprimento ao mandamento contido no artigo 103b, parágrafo 2º, da Constituição brasileira. Constituição que é sábia ao determinar que os três poderes da República participem do processo de escolha dos integrantes do Conselho Nacional de Justiça. O órgão máximo de supervisão da gestão administrativa e atuação disciplinar de magistrados do país tem em sua composição 15 membros, e todos eles, à exceção do seu presidente, o presidente do Supremo Tribunal Federal, devem comparecer perante esta comissão para arguição e, apenas se aprovados, terão seus nomes submetidos à votação no plenário do Senado Federal e, subsequentemente, à Presidência da República para nomeação. De tal sorte, este é o momento da maior importância na carreira de qualquer magistrado. Mais do que o atendimento de um requisito constitucional, trata-se do cumprimento da vocação democrática das instituições republicanas. Os três poderes da República atuam de forma independente, harmoniosa e complementar na tarefa de conduzir ao Conselho Nacional de Justiça mulheres e homens probos, à altura da missão que os espera e efetivamente comprometidos com o ideal democrático e a valorização da justiça. Ademais, o diálogo interinstitucional que esta ocasião favorece é vital para o aprimoramento do Poder Judiciário, enriquecido pelo debate franco, republicano, de alto nível, com legítimos representantes da sociedade brasileira, guindados ao lugar que merecidamente ocupam pela manifestação soberana da vontade popular. É para mim, portanto, motivo de subida honra poder comparecer à ilustre presença de Vossas Excelências e participar desta ocasião que, em si, já contribui para uma melhor interlocução entre os poderes legislativo e judiciário em prol da sociedade brasileira. Há 12 anos, e aqui peço vênia para uma reminiscência, quando sabatinado nesta mesma Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, sob a presidência do senador Edson Lobão, iniciei a minha apresentação aos excelentíssimos senhores senadores e senadoras pela identificação daquilo que me faz humano, pela identificação da minha família, razão do meu ser e referência da minha trajetória profissional e pessoal. Peço licença para, nessa ocasião, fazê-lo de novo e dizer que sou filho de Lélio e Tânia, comerciário e secretária, hoje aposentados, que construíram um lar com afeto, coragem e valorizando a educação acima de tudo, a despeito das vicissitudes econômicas. Tive o privilégio de casar-me com o amor da minha vida, Maria Goretti, há 28 anos. E construímos uma família feliz, que aqui se faz presente, de que nos orgulhamos muito. Arthur, doutorando em psicologia, Vinícius, músico e graduando em desenho industrial, e Bianca, graduanda em filosofia. A sua presença a meu lado tem sido o esteio e a razão de prosseguir determinado na busca do melhor na minha vida profissional. Iniciei minha carreira pública há 26 anos no Ministério Público do Trabalho, em Porto Velho, com o ilustre
hoje Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Luiz Camargo de Mello, que aqui comparece, e ali permaneci por 14 anos, até ser nomeado para o Tribunal Superior do Trabalho, em vaga destinada ao 5º Constitucional há 12 anos. Também desempenho há 9 anos a honrosa função de membro da Comissão de Peritos na aplicação de convenções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho, tendo sido recentemente eleito para desempenhar meu 4º mandato consecutivo. Sou professor universitário nas áreas de Direitos Humanos e Direito do Trabalho, em cursos de graduação e de pós-graduação. No âmbito do Poder Judiciário, tenho o privilégio de presidir a egrégia primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, bem como a Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Proteção do Trabalho do Adolescente da Justiça do Trabalho. Fui membro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Conselho Consultivo da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Fui honrado, recentemente, com a eleição pelo voto unânime dos meus pares para representar o Tribunal Superior do Trabalho no Conselho Nacional de Justiça e, por essa razão, aqui compareço para essa arguição. Senhoras senadoras, senhores senadores, o Conselho Nacional de Justiça foi criado pela Emenda Constitucional número 45 de 2004 e instalado em 14 de junho de 2005, completa agora, portanto, 10 anos. Tem por objetivo exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados, primando pela transparência administrativa e processual. Sua missão é contribuir para que a prestação jurisdicional seja realizada com moralidade, eficiência e efetividade em benefício da sociedade. Sob a ótica disciplinar, a atuação do CNJ tem sido firme e demonstra a disposição de cortar a própria carne para honrar o compromisso do Judiciário com a moralidade e a ética, atributos sem os quais essa instituição não se justifica. Entre 2005 e 2013, 64 magistrados foram afastados das suas funções e 44 aposentados compulsoriamente, enquanto 11 receberam pena de censura. É importante ressaltar que a aposentadoria compulsória é a pena máxima oponível ao magistrado vitalício, consoante mandamento do artigo 93, inciso 8º da Constituição da República. A perda do cargo dependerá de sentença proferida em processo judicial, da iniciativa do Ministério Público ou da Advocacia Pública, caso caracterizados ilícito penal ou responsabilidade civil do magistrado. É importante ressaltar que a resolução número 135 do CNJ, em seu artigo 22, parágrafo único, estabelece a obrigatoriedade de comunicação pelo CNJ das decisões que imponham penalidade de disponibilidade remunerada ou aposentadoria compulsória para fins de que essas medidas sejam adotadas quando o caso comporte. Assim, a penalidade de disponibilidade ou aposentadoria compulsória, ela não encerra a repressão, por assim dizer, aos desvios de conduta da magistratura. Os casos são regularmente encaminhados ao Ministério Público ou à Advocacia Pública para que adotem as providências necessárias contra os eventuais perpetradores. Na esfera administrativa, de igual importância, o CNJ desenvolve e coordena vários programas visando ao aperfeiçoamento do Poder Judiciário e ao aprimoramento de suas relações com a sociedade. Programas que visam ao estímulo à conciliação judicial e extrajudicial, ao combate à violência doméstica, à promoção dos direitos humanos, à transparência administrativa e processual, entre outros, têm lugar de destaque na atuação do CNJ. Especial menção merece o programa Justiça em Números, que, por meio de um esforço concertado de âmbito nacional, objetiva dar transparência e visibilidade aos dados globais sobre despesas, recursos humanos, litigiosidade, congestionamento e produtividade da justiça brasileira, servindo de base à formulação de plano estratégico de gestão de âmbito nacional. Do último relatório disponível, lançado em 2014, referente a dados colhidos no ano de 2013, extrai-se que tramitavam no Brasil
95.140.000 processos. Hoje, estima-se que são mais de 100 milhões de processos, ou praticamente um processo para cada 2 cidadãos brasileiros. Só no ano de 2013, senhora presidente, ingressaram 28.300.000 novos casos no Judiciário, tendo-se constatado um incremento anual em relação ao ano anterior de 3,4%. Apenas na Justiça do Trabalho tramitaram 7,9 milhões de processos em 2013, dos quais 4 milhões de casos novos. A Justiça do Trabalho terminou 2013 com um acervo processual de 3,9 milhões de processos, 18% a mais que 2009, a despeito de terem o juiz do trabalho incrementado a sua produtividade individual em 32 processos por juiz. Ao Tribunal Superior do Trabalho, que conta com 27 ministros, chegaram 240.000 novos casos em 2013. Em 2014, o número de novos casos chegou a 294.000, um incremento de 22,5%. Esses dados tornam-se ainda mais preocupantes quando se leva em consideração as altas taxas de congestionamento na execução das sentenças judiciais. Se há uma preocupação com o grande número de processos, senhoras senadoras, senhores senadores, a preocupação é ainda maior quando as decisões judiciais que são proferidas correm o risco de não serem executadas. No judiciário brasileiro, a taxa de congestionamento na execução corresponde a 86%, quer dizer, de 100 processos resolvidos, apenas 14 chegam à execução e à satisfação do crédito. Num contexto como esse, planejamento é fundamental. Não é razoável pensar numa solução que importe o crescimento exponencial do número de juízes, porque o número de processos continuará aumentando. Também não é razoável esperar que os juízes continuem se superando no incremento da produtividade, às custas, às vezes, da sua própria saúde. Um estudo conduzido pelo CNJ revela que 22% dos juízes brasileiros apontaram adoecimento no último ano, e a metade deles indicaram como razão do adoecimento questões de ordem profissional. É preciso repensar o sistema judiciário. É preciso investir em meios alternativos de conciliação. E é preciso, igualmente, senhoras senadoras e senhores senadores, conhecer melhor o perfil humano dos juízes que compõem, os quase 17 mil juízes que compõem o quadro da magistratura brasileira. Afinal de contas, quem são, como vivem e como trabalham juízes, juízas, servidoras e servidores do judiciário brasileiro? É recorrente o reclamo por um poder judiciário humanizado, que saiba acolher os cidadãos e tratar suas demandas de uma forma imparcial, eficiente, mas também sensível. É necessário, para tanto, que as instituições do Poder Judiciário mantenham relações igualmente humanizadas com seus magistrados e servidores, especialmente em um cenário em que a demanda por maior produtividade cresce a cada ano. E algumas perguntas se impõem. Não há dúvida de que estamos recrutando, por concurso público, os juízes tecnicamente mais preparados. Mas estamos recrutando realmente os melhores, os mais experientes, os verdadeiramente vocacionados? A formação continuada oferecida pelas escolas judiciais é compatível com a necessidade de atualização e de formação desses juízes? Essas são preocupações que constituem motivo de permanente reflexão e que encontram lugar privilegiado para sua discussão no Conselho Nacional de Justiça, a quem incumbe definir as grandes linhas para a formulação de uma política institucional e um plano estratégico consentâneos com os anseios da sociedade, sem deixar de lado, como afirmou ontem o
presidente Lewandowski, o aspecto disciplinar, que é igualmente importante, mas é necessário que o CNJ volte suas atenções para a elaboração de uma política institucional de largo espectro que responda a todos esses desafios. Senhora senadora Marta Suplicy, presidente em exercício da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, agradecendo mais uma vez a oportunidade e expressando a profunda honra de comparecer perante esta distinguida comissão e externando igualmente a minha gratidão a todas as senhoras senadoras e senadores pela atenção com que me distinguiram e pela delicadeza e trato republicano que me dispensaram quando tive a oportunidade de visitar suas excelências. Coloco-me inteira disposição para responder às indagações dos ilustres membros da digníssima comissão.